Alô, alô, ela chegou! Letícia de Cássia! Ei, Não, linda, maravilhosa! saudade. Ô, amiga, eu sinto que a gente é o quê? Já é best. E Beste! nas outras vidas a gente deve ter te dado uma coisa. Não é possível. Adoro. Você tá boa, meu amor? Eu tô joia, e você? Maravilhosa, linda. Tá com a carinha cansada hoje, hein, Deusa? Ô, minha filha, Aí, eu ó, nem. tá estafada. Aqui, nossa, Graças a Deus, né, amiga? Porque deve estar cansada de trabalho. de Amém. Nossa, bom trabalho, demais. de trabalho. Gracinha. Não, Sucesso. graças a Deus. E tipo assim, o que que rola? Eu tomei AstraZeneca ontem também, sabe? Ah, E aí, tipo entendi. assim, eu até falei, gente, Entendi. dá uma atrasadinha, Ah, sabe? entendi. Tipo assim, porque eu falei, meu Deus, eu tomei lerda, lerda, mas o mais é a trabalheira mesmo, sabe? Tipo assim, igual É, você junta falou, tudo, né? junta tudo, amiga. E tipo assim, esse semestre eu acabei pegando umas coisas, igual assim, nós não estamos nessa condição de poder dispensar. Então tudo que foi tendo Uhum. eu fui catando, 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 catando. Aí depois o Entendi. corpo vai dando aquelas cobradinhas, minha filha, tô Sim. cansada, né? Eu até vou falar isso na aula hoje, sabe? Que eu vou. Uhum. Eu tenho que postar, ajudar o pessoal a postar as redações do simulado, porque embora eu não esteja Eu mais não fiz a corrigindo redação do simulado ainda. Eu tô nessa sem semana toda procurando problema. emprego. Que semana Uai, louca da cheia. Minha filha parece que veio lotada, 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 amiga, lotada, um monte de olha as coisa. espinhas, velho. Minha cara tá Eu com também tô espinha. dando. Não sei o que tá Também tô acontecendo. dando. Nem na Você faz a adolescência eu tive mandala tanto. da lua? Você faz? A mandala Eu da sou doida lua? pra fazer, É sabe? muito legal. Faço, é muito Ainda bom. mais que vai regulando o ciclo. A Fernandinha chegou, É. deusa. Ei, Fefe! Ah lá. Ah, não, essa galera é gente boa demais, né? Aí, Mandinha. Cadê ela? Cadê a voz dela? Mandinha, Fernandinha? Tô aqui. Ah lá, que maravilhosa. Você tá boa, minha irmãzinha? Tô jóia, e você? Graças a Deus, amiga. A Bela já notou, eu tô um pouquinho cansadinha, sabe? Eu Ah, tomei assim muita coisa, ainda tomei a AstraZeneca, ela me deu não foi igual a primeira dose, não. Foi um leve soco, foi um soquinho na nuca, assim, bem de leve, sabe? Eu fiquei meio assim, ó. ó. Mas graças a Deus, antes disso, né? Eu não reclamo hora nenhuma. Né? Ah, Que venha, sim. não é? Que venha, A viu dorzinha passa esse. rápido. Exatamente, passa rápido, exatamente, né? Mas É, aí, inclusive, tem que ver. A Laurinha, não sei se foi. Acho que Laura não me mandou, acho que Fernandinha me mandou. Tem uma galera que mandou pra mim os textos do simulado pelo Zap pra eu postar. Tem uns que eu nem respondi no Zap. Mas eu vou fazer esse corre sábado, imunizada. Aí a Mandinha mandou, tô performando a imunizada, amiga dupla, dose dupla agora, graças a Deus, né? Aí, assim, para início de papo, amores, é mais ou menos isso, assim. Eu vou fazer esse corre pra nós, com certeza vai ser no domingo, que sábado eu tenho uns compromissos amanhã, mas domingo é o dia que eu vou ter que sentar, postar os textos e corrigir, porque a gente tem que dar essa resposta para vocês do simulado, né? Então, como serei eu mesma quem vou corrigir lá na plataforma da Imagina, eu mesma vou dar um jeito de postar e tudo mais. É um compromisso nosso com vocês de dar essa resposta sobre o simulado. E conversando com o Nath hoje, a gente está nessa missão de ver se a gente consegue achar alguém para isso, pode ser, Bela, sem problema, você envia para mim porque eu vou fazer isso domingo, tá? E tipo assim, quem vai fazer isso para nós é, assim agora da correção da Imagina, a gente vai ver se a gente acha alguém para poder colar com nós nessa reta final, sabe? Às vezes porque como eu tô com esse volume de trabalho grande, eu não consigo pegar a Imagina para corrigir. Eu achei que eu fosse aguentar, semestre passado eu já não dei conta, e agora esse que eu arrumei mais serviço, aí eu falei, não, eu não vou aguentar. Eu até falei pra Nath, a gente tem que procurar um reforço massa de umas figuras que corrijam pra nós na Imagina, vai ser bom demais. Que aí troca ideia e tudo, né? Mas vai ser massa. Eu vou esperar só mais 2 minutinhos para começar, porque hoje nós temos muito assunto para falar. Já vou adiantar um pouquinho para quem tá aqui. Eu acho que eu atendi foi Laurita. Das que estão aqui, acho que eu atendi só Laura no plantão. A Fernandinha foi com o Márcio, que ele acabou primeiro. É assim, é meio aleatório, sabe, amores? Eu vou atendendo. Tipo assim, se o Márcio acabou primeiro que eu já vou, já jogo outra pessoa na sala dele e assim vai, né? E aí, mas todas que estão aqui, tem o Gui também, boa noite, Gui, né? Todas que estão aqui agora, eu acho que o Gui, eu não vi, acho que talvez ele não consiga entrar na monitoria de quarta,
mas são pessoas que colaram na monitoria quarta-feira. Já vi Mandinha lá, já vi Bela, Laurinha, PT também. Quem tem esse tempo, essa possibilidade, que eu sei que tem isso também, né, velho? Nem todo mundo tem esse tempo. Mas é massa, né, gente? Momento jabá do plantão. Vamos fazer propaganda do plantão para quem pode participar. Eu tô sentindo energia boa, sabe? De troca, assim. Vocês também pensam dessa forma? Vocês acham que funciona? Né? Porque você vai direto, você conversa com a pessoa, você troca ali. Eu acho que essa quarta-feira pode ser, sim, cada vez mais utilizada por nós esse recurso, né? Eu acho Maravilha. bem legal aquele dia. Ontem eu não consegui participar. Não Acho que eu rolou. Mas aquele dia foi bem massa, não foi? foi bem bom. Eu achei bem legal. Né? A gente tem muito o que acrescentar e, assim, continuar com força na peruca, perseverança, viu, amores? Escrever não é fácil, mas a gente tem que pegar esse boi pelo chifre mesmo e seguir o bonde, porque senão, né, a gente não pode deixar esse pedaço de papel crescer para cima de nós, não. A gente é maior do que isso, né? Vamos lá? Eu vou compartilhar, já vou começar a aulinha por causa de motivos aí mesmo de muito assunto para trazer. Gente, olha só que legal. Eu já tô aqui com o nosso materialzinho. Quem tiver com dificuldade de acesso lá no Drive, eu sempre mando no grupo também. E ainda assim, se não deu conta de pegar lá no grupo, me fala que eu mando no zap particular da pessoa mesmo, porque esses materiais de aula estão sendo muito importantes. Inclusive, porque eu tô empreendendo aí um movimento, né? Gente, eu queria trabalhar só aqui, sabe? Assim, para poder fazer isso tanto tempo, pra vocês ficar louco. Que eu tô louca para fazer uma apostila para nós de repertório. Eu já fiz um pedaço do eixo saúde. Não sei se vocês acompanharam isso lá no grupo. Eu mandei uma chuva de repertório do eixo saúde. E vou tentar fazer de educação. Vamos tentar crescendo juntos aí. Tá bem? Porque isso eu acho que é muito importante. Então, esses materiais de aula que eu tô fazendo é muito legal de vocês terem acesso, tá? Para poder consultar, para poder ver, porque é bom demais ter esse registro. Então, quem tem dificuldade ou não sei catucar aquela bosta daquele drive, manda para mim, eu mando, porque eu sou dessas, e essas coisas, porque o material é muito importante, tá? Vamos começar aqui então, amores. Deixa eu aumentar, dar um zoomzinho aqui. Eu vou pegar o meu pequeno pincelzinho. Temos aqui os meus pincelzinhos. Olha só, a primeira parte da aula hoje eu quero falar um pouquinho dessa aula depois do simulado. A Polly usou a aula dela para falar um pouquinho do simulado. Os professores estão fazendo esse corre, claro, porque quando a gente faz uma prova a gente vai comentar um pouquinho do simulado mesmo, né? Olha só, os recados, o primeiro eu já comecei a dar para as minhas rainhas que estavam aqui, para o meu rei Gui. Deixa eu ver se mais chegou mais alguém que hoje. Simone acabou de chegar. Oi, Simone. Rian também. Tudo bem? Né? Boa noite, meu amor. Aí, eu já dei esse recadinho. Os textos eu sei quem me mandou, eu tô vendo no zap, eu não fiz a morta não fiz a egípcia também não, eu tô ligada. Domingo que eu vou poder mexer com isso, para eu poder fazer a postagem e a correção. Porque eu tenho que entregar a nota para vocês. Eu tenho que ver com a Nath qual que é meu prazo, que a gente tem que dar uma resposta para vocês para esse simulado. Né? Então, embora eu nem corrija a Imagine mais esse semestre com a minha correria, mas do simulado eu vou corrigir, eu tenho que corrigir, tá? É meu compromisso com vocês. Aí a perguntinha, o que vocês acharam desse tema de redação? Foi difícil? Bateu aquela bad? Ou vocês perceberam que que as dicas foram preciosas? Essa é a minha pergunta. Foi Mandinha que sapecou a Amanda colocou no chat a aula passada. Ela falou assim: aposto que isso vai ter um trem assim no simulado. Ela já estava antevendo, porque eu estava falando tanto. E realmente, o que eu tentei? Eu tentei trabalhar um pouquinho do spoilerzinho para vocês não chegarem também tão desavisados. E eu dei dois spoilerzinhos, talvez. Eu falei do eixo saúde, que é o SUS, né? Eu sou muito curiosa, maravilhosa. Você ia, né, amigo? Você é dessas. E aí, eu falei um pouquinho do eixo saúde, quando eu falei do SUS e tudo mais. E eu dei aquela dica, né, gente? Eu dei aquela dica para vocês a respeito desse tipo de tema, que vamos lembrar aqui, olha, como melhorar a situação da vacinação. Eu dei a dica para vocês sobre como que a gente vai trabalhar esse tipo de tema. Eu já dei a fita para vocês que essas frases temáticas de como melhorar, formas de combater, a gente tem que ficar atento para esse tipo de frase temática. Porque o aluno que escreveu o texto inteiro, o que tem que fazer para melhorar a vacina,
criar campanha, criar conscientização, ficou o texto inteiro falando disso, esse aluno cometeu um erro para mim. Por que ele cometeu um erro aí? Porque ele ficou fazendo um texto que virou uma grande proposta de intervenção. Isso é ruim demais. O texto tem que ter problematização, tá? Então, se tiver essa frase, formas de melhorar, eu até coloquei de azul aqui. Vou mostrar para vocês qual que é a dica, tá? E aí, eu já vou ler com vocês aqui o texto da Eduarda. Por que é o texto da Eduarda? Eu trouxe da Tatá, trouxe da Eduarda e eu trouxe da Bela, porque são pessoas que eu tive no plantão, tá? Não é nada pessoal, porque eu tô preferindo não, viu? É só porque foram pessoas que eu atendi no plantão, então eu trago aqui. Se vocês, inclusive, tiver material para me mandar, Letícia, mostra esse texto meu na aula, eu vou adorar. Porque me ajuda muito a preparar a minha aula, tá? Então, quem quiser que o texto apareça aqui, brilhando como uma grande gostosa na nossa aula, sem vergonha nenhuma, porque aqui é só pra gente aprender, pode me mandar. Esse texto é da Eduarda, ele já tá corrigido, tá? Eu corrigi, trouxe todas as colocações, estruturei algumas partezinhas melhor, mas a primeira coisa que a Eduarda fez, e que eu já parabenizei, foi o seguinte, eu falei, Eduarda, esse texto, a primeira coisa que eu gosto dele é o seguinte, ele tem 1, 2, 3, 4 parágrafos. A paragrafação você já ganha o corretor. Lembrar de colocar esses 4 parágrafos. Não podemos esquecer que um texto é formado pela introdução, pelo desenvolvimento 1, pelo desenvolvimento 2 e pela proposta de intervenção. Associado a isso, a gente tem que lembrar do chamado elemento coesivo. A Eduarda trouxe para mim o elemento coesivo aqui e trouxe o portanto, que a gente sempre vai usar na conclusão. Certo? Deixa eu ver um golinho d'água aqui. Na garrafa de gin, porque eu sou muito chique. Então, meus amores, o bafão é esse. Meio caminho andado. Com isso, a Eduarda já ganha ponto comigo, até na competência 4, que vai olhar os elementos coesivos. A gente tem que trazer elemento coesivo, é obrigado. A gente vai sempre trazer esse portanto aqui, e a gente vai sempre trazer um elemento coesivo aqui no D2, para poder marcar essa relação, seja de adição de ideias, seja de causa e consequência, igual a gente já viu, seja de contraste, igual esse aqui, tá? Beleza, vamos ver junto aqui o texto dela, olha. Puxada de assunto. Como é que ela puxou o assunto? Ela falou assim, atualmente vive-se uma pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, o qual pode se espalhar rapidamente, levando à morte de pessoas. Ela começou a falar do coronavírus, puxou o assunto comigo, eu falo do coronavírus. Aí, de repente, ela vai falar da tese dela para mim, olha. Esse momento presente demonstra a grande relevância que as vacinas apresentam para a saúde pública, pois elas podem ajudar no combate a várias enfermidades. Falou bem da vacina. Ponto positivo, sorvetinho. No entanto, é notório que em pleno século XXI, a desinformação vem sendo atrelada a muita informação. Mas olha a treta aqui, ó. Existe muita desinformação. Por isso, os órgãos de saúde, que podem informar e comprovar que a vacina é segura, são importantes para melhorar a questão da vacinação. O que ela fez? Na verdade, eu que sugeri isso aqui para ela de azul. Eu que construí e mostrei para ela depois. Ela fez um esbocinho e eu aprofundei. Isso aqui que eu fechei a tese falando disso é importante, né? Os órgãos de saúde são importantes para melhorar a questão da vacinação, é porque foi o jeito que eu achei de retomar aqui a frase temática. Então, uma dica boa é, frases desse tipo aqui, como melhorar, formas de combater, a gente pode encerrar a introdução trazendo essa frase. Só para mostrar para o corretor que eu vou trabalhar aquilo, né? Ela arrasou demais, Duda arrasou muito. Aqui já está corrigidinho, com umas coisinhas que eu sugeri. Por exemplo, eu tinha alguns... O que ela fez, por exemplo? Essa coisa do coronavírus, ela tinha colocado mais embaixo. Ela não usou para puxar o assunto, aí eu coloquei para cima. Mas tudo aqui ideia da Duda, tá? Eu falei com ela, eu saio dessa monitoria chorando emocionada, porque é sobre isso que nós estamos falando o tempo todo aqui, na sala de aula, certo? Fiquei feliz e todo mundo pode, meu Brasil brasileiro, todo mundo pode. Eu tenho certeza que eu confio em vocês demais, né? Vem uma dúvida? Vem.
A Duda precisou voltar, ela teve que reescrever. A Polly ajudou um pouco, depois eu ajudei. Mas uma hora chega. Uma hora vai chegar esse rolê, sabe? E aí, olha como é que fica tudo claro no texto que aqui, a versão final minha e de Duda. Olha só. Ela puxou o assunto com a pandemia, puxada de assunto pandemia. A tese pela expectativa versus realidade. Achei que era sorvete, mas era feijão. O sorvete é a grande relevância que a vacina tem e o feijão é a desinformação que existe hoje em dia. Né? Beleza. Aí, uma das coisas que eu chamei a atenção de Duda que ela tinha feito, o que ela acabou fazendo? Ela começou falando da treta aqui primeiro, depois que ela falou da importância da vacina. Ela inverteu os lugares desse parágrafo, sabe? E aí eu falei, não, Duda, vamos pensar o seguinte, é mais fácil pro corretor, igual quando você tá falando mal de alguém. Pensa nisso, o contraste é igual fazer uma fofoca falando mal de alguém. Quando você quer sentar o cacete numa pessoa, você começa falando um pouquinho bem dela, pra não ficar horrorosa no rolê, tipo assim, nossa, você só detona os outros, que língua ferina, fofoqueira dos infernos. Não, você começa falando meio bem da pessoa, tipo assim, Letícia é ótima, nossa, muito engraçado, Letícia, te adoro. Meu Deus, como é engraçada. Só que eu vou falar um negócio pra você. Fala igual pobre na chuva, não aguento. Nossa, ninguém aguenta uma vitrola ligada, assim. Tem que ter energia pra aguentar a Letícia, porque o dia que você tá mais cansado, ela vai cansar a sua beleza. Ou seja, comecei falando um pouquinho bem da Letícia, mas depois eu sentei o cacete. Então eu falei com ela, fica mais coerente começar falando bem da vacina, falando bem disso, daquilo, outro, pra depois vir com o feijão, pra mostrar assim, a vacina é boa, né? Ela é ótima. Só que temos desinformação hoje em dia no Brasil. Certo? Né? Inclusive, a Bela maravilhosa que comentou aqui, lemos o seu texto numa aulinha que eu acho que teve que viajar para o Rio de Janeiro, um negócio assim que você falou comigo. Depois você olha. Você chegou a ver que a gente conseguiu construir o texto, eu fiz umas alterações que Ah, você eu construir. quero ver. Eu tô nessa Deixa pra você. correria querendo arrumar um emprego, eu acabei ficando Entende? ansiosa e não consegui assistir a aula. O Me amor, sem travou. problema. A gente Ah, entende no demais, minha emocional. Deus. Entendo Aí, mas demais. esse final de semana eu quero pegar e assistir as coisas que eu perdi. Depois que, pra você ver que também você brilhou com uma grande gostosa aqui na semana lá, entendeu? É, bom Brilhou com uma demais. grande gostosa. Mas, Porque, ó, minha gente, dificuldade de escrever, como eu sei que eu tenho dificuldade, eu deixo por último e acabo não fazendo. Com medo. mas todo mundo, Aí né? eu pego o que eu tenho facilidade, estudo, e o que eu tenho dificuldade acaba ficando para trás, que é a redação. Exatamente. E aí eu mostrei pro pessoal usar, porque a Bela, aí a Amandinha até se identificou, ela falou assim, eu também sou, a gente é irmã de repertório sociocultural. As loucas do repertório, que taca muito o repertório e às vezes falta fazer as conexões. Então mostrei para ela que o início do seu textinho também tinha sido um pouco esse, de muito repertório, e depois a gente fez os devidos ajustes para o parágrafo não ficar muito expositivo, né? Beleza. Vamos ver então como é que ficamos, ó. Expectativa sorvete, sanduíche 1. Vamos ver o sanduíche 1 da Duda? Olha só. Vale ressaltar a princípio que a vacina é a forma mais eficaz e segura para para o combate e controle de uma doença. Tópico frasal, jogou no peito, jogou no peito. A vacina é a forma mais eficaz e segura para combater doença. Dorme com essa aí, corretor. Tópico frasal, joguei na cara dele, né? A esse respeito, pode-se mencionar os conhecimentos adquiridos do saber científico. Isso fui eu que dei essa dica para ela. Ela não tinha colocado a fonte nem nada. Olha como é que eu sou safada. Eu coloquei assim: pode-se mencionar os conhecimentos adquiridos do saber científico, né? Os quais defendem que o estudo de uma vacina ocorre a partir de etapas definidas, que são a verificação da segurança dos imunizantes, ou seja, a certeza de que não prejudicarão o ser humano, a comprovação da eficácia dessas vacinas para o combate ao agente infeccioso e, por fim, a submissão dos testes a uma agência reguladora. Ela que trouxe essa informação, ela achou, eu não sei se ela pesquisou, mas ela já tinha essa informação, não sei. Essas 3 etapas que existe numa vacina, por isso que ela é tão segura, são 3 etapas. Olha o repertório sociocultural dela, que massa. Aí, para não ficar muito expositivo, minhas irmãzinhas, as loucas do repertório, olha o que a gente tem que trazer. A gente tem que trazer aquele comentário, aquele e daí, né? E daí, minha filha, por que você está falando de 3 etapas? Que loucura é essa? Aí eu vou e falo. Assim, pode-se dizer que a vacinação é a estratégia mais segura
para que o mundo consiga superar obstáculos, como o problema mencionado da Covid-19. Falei lá na introdução, né? O problema mencionado da Covid-19, que tem deixado muitas vítimas pelo globo terrestre. Olha que legal. Ela eu dei essa ideia para ela, não sei se ela chegou a retomar aqui, eu acho que ela colocou só na introdução. Aí eu sugeri para ela, olha como é que seu texto fica legal quando você retoma, não fica? O mencionado problema da Covid, porque ela já tinha falado dele lá na introdução, né? Logo mostra-se evidente a necessidade de o governo agir para que as vacinas sejam valorizadas e bem vistas pela população. Aí eu ainda coloquei de azulzinho aqui, olha, para poder ficar bem associado com o que o tema fala. O tema não fala de formas de melhorar? Aí no finalzinho do parágrafo eu falo sobre essa coisa de formas de melhorar. Mas durante o texto todo eu estou falando de importância da vacina. Certo? Agora, olha o feijão dela, olha a realidade. No entanto, esse conectivo é muito importante, tá? Tem que trazer o conectivo. E o no entanto é justamente a ideia de contraste. Vocês entendem isso? Se eu estou usando um projeto aí, uma relação de D1 e de D2 que é de contraste, expectativa versus realidade, eu tenho que usar um conectivo que vai estabelecer essa relação de contraste. Qual que é? No entanto, por outro lado, né? Entretanto, isso tudo é conectivo de contraste. Aí a gente trouxe, ó, no entanto, ainda há na atualidade indivíduos que não querem tomar vacina por não acreditarem que se trata de um método seguro, sendo que essa situação se repete na história. A danada, olha o que a danada trouxe, ela colocou que se repete na história. Isso pode ser comprovado pelo episódio da revolta da vacina, ocorrida no Rio de Janeiro, no ano de 1904, em que a população desinformada sobre esse método de saúde recusou-se a tomar o imunizante que prevenia a varíola, doença infecciosa que acometia a cidade na época. Nesse sentido, ó, o comentário dela, para não ficar expositivo, ó, depois do repertório sociocultural de vermelho, ela vai trazer o e daí. E daí, ô Duda, por que você está falando de revolta da vacina, minha filha? O que é isso? Aí ela fala, ainda hoje há pessoas que duvidam das vacinas e muitas vezes espalham notícias falsas nas redes sociais como forma de deslegitimar a importância de se vacinar. Isso pode ser visto pelo. Aí eu sugeri isso aqui para ela, olha. Isso pode ser visto pelos chamados movimentos anti-vacina, que trazem notícias mentirosas, como a ideia de que esse método de prevenção pode levar ao desenvolvimento de outras doenças, como o autismo. Assim, é preciso superar esse problema histórico da falta de informação. Massa demais o texto, não ficou, gente? Fala a verdade, né? Quando vocês observam, vai ficando um pouquinho mais fácil quando vocês vão lendo um textinho assim, vai clareando a ideia? Por favor, queiram se posicionar aí, digam para a professora. Fala a verdade. Quando a gente vê assim, vai ficando um pouquinho mais perto do nosso entendimento? O que vocês acham? Né? Temos aqui no chat. Tipo prática, né? É a prática mesmo, né? Porque é questão da prática. Esse vale ressaltar no início eu estava esquecendo. Aí na hora que eu comecei a escrever, eu só pensava no portanto mesmo. Exatamente. A do feijão também, eu não lembrava o nome, o que era. Eu só lembrava, é sorvete de feijão, então tem que ser algo bom e algo ruim. Exatamente. Exatamente. Tá vendo? Os macetinhos, eles vão ficando na cabeça da gente. E aí, o que eu quero chamar a atenção aqui? Vale ressaltar a princípio, é um elemento que a gente sempre pode usar nesse D1. O no entanto, a gente pode usar quando for sorvete feijão, certo? Olha essa outra estrutura que a gente pode começar o repertório sociocultural. A esse respeito, ou então, para comprovar, isso pode ser comprovado, ou para comprovar tal afirmação, né? Nesse sentido, quando eu vou trazer o meu e daí, aqui eu trouxe o assim. Isso é muito importante para o texto ficar com. Isso chama coesão, meus amores. É o cimento. O azulejo para grudar na parede tem que ter cimento. O cimento tem que estar entre os tijolos. Sem cimento não tem jeito de grudar as ideias, não. Então essas palavrinhas são cimentos que vão nos ajudando. E aqui, olha como é que o sanduíche fica super nítido. Eu até coloquei das cores aqui, ó. Vou colocar TF, tópico frasal.
aquela capa do sanduíche, aquele pãozinho de cima. Vou até desenhar aqui, porque eu, como uma exímia, o Guilherme vai ficar orgulhoso de mim. Com certeza, ele vai ver como é que a professora é uma artista igual ele. Só que não. Expectativa versus realidade, ó. Vou colocar aqui. Aquele pãozinho de gergelim aqui em cima é o tópico frasal. A parte mais gostosa é a carne mesmo. Eu amo a carne de hambúrguer bem suculenta. Sabe aquele troço que você bate no peito ali? Tem que tomar até um estomazil, dependendo, depois. Que é o repertório sociocultural, que é a parte mais saborosa. Eu vou chamar de bacon. Sabe esse comentário, para não ficar expositivo, vou chamar de bacon. As postinhas de bacon, para dar aquele sabor gostoso, sabe? Que aí você fala assim, eu quero ver que corretor vai falar que meu texto está expositivo, que eu taquei muito repertório. Eu taquei um repertório ali e expliquei a relação que ele tem com o tema, como é que ele explica o tema. E aqui, por último, não menos importante, e esse aqui só se couber, tá? Se não couber, mas se couber é bom porque ele dá um fechamento legal, olha. O pãozinho de baixo. Aqui está o meu sanduíche, né? Quando eu internalizo essa estrutura do sanduíche, eu costumo entender melhor mesmo o meu sanduba, a minha organização do meu parágrafo, né? Perfeito, perfeito? Vamos ver o fechamento aqui então, ó. Portanto, cabe ao Ministério da Educação e da Saúde, responsável por gerir o assunto da saúde pública no Brasil, realizar campanhas de conscientização que possam mostrar à população a grande relevância da vacinação. Agente, detalhamento do agente de verde, ação de azul. 3 elementos já matei aqui. Essa ação poderá ser realizada por meio, ou meio modo aqui, vamos escancarar ele. Essa ação poderá ser realizada por meio de parceria com a Anvisa, órgão de vigilância sanitária, a partir da qual haveria a formulação de vídeos e panfletos de esclarecimento com a finalidade de que haja melhorias no processo de vacinação no Brasil. Olha aqui eu pegando a frase tema de novo, ó. A finalidade dela retomou a frase tema, tá vendo? Olha, vou colocar aqui, olha, os 3 lugarzinhos do meu texto que eu coloquei assim, corretor, toma aí, meu filho. Eu vou falar sim de melhoria na vacinação, só não vai ser meu foco no texto inteiro. Porque senão eu vou fazer um texto que fique igual a proposta de intervenção. Mas, eventualmente, eu coloco aqui o tema, tá vendo? Para mostrar pro meu corretor. Segura sua onda aí, tá, meu filho? Tô trabalhando o tema sim, tô trabalhando sim. Certo? Perfeito? Reler esses textinhos, amor, é muito legal. A gente já deve ter vários textinhos formulados nos materiais que eu mostro para vocês. Vários. A gente tem turismo sustentável, trabalho análogo à escravidão, o que a Bela fez sobre o SUS. A gente tem esse aqui agora. Sempre estou colocando um textinho aqui para a gente ver como que é esse sanduíche. Estudar por esses textos pode ser incrível para a gente. Certo? Maravilha? Show de bola. Aí, beleza, vamos entrar em outro eixo temático hoje. A gente tem aí 20 minutinhos para falar sobre isso, né? É sempre corrido, passa bem rapidinho, né? Mas vamos seguir um feeling da Duda. Eduarda é o tópico da aula de hoje. Eu não sei se ela pode estar presente, deixa eu ver aqui. Acho que Duda não está aqui. Duda não pôde estar presente aqui hoje? Mas foi ela que falou isso comigo na monitoria, tá assim aqui. Tô sentindo um negócio aqui no meu coração. Ouvi falar na rádio, ouvi falar em outros lugares sobre evasão escolar. Vamos falar disso? Eu falei, obrigada por ter me dado meu planejamento de aula da próxima semana. Bora falar de evasão escolar. Inclusive, mandem para mim, quando o coração bater mais forte em relação a algum assunto, fala assim, professor, falar disso aqui, sou. Vou falar de um trem aqui, porque quem sabe, né? A Bela tá rindo. Quem sabe a gente vai sentir no feeling, né? Evasão escolar é o assunto de hoje, tá? Maravilha. E aqui, olha só o que a professora... teve 40% a menos de inscrições esse ano, né? Olha isso. Isso é um dado. Isso já é um dado, né? 40% de inscrições a menos. Evasão escolar, desistência da escola. Quando esse jovem já desiste, ele evade da escola. Evadir é abandonar. Abandonou a matrícula, saiu fora, tocou o pau ali, já não tem mais frequência, tipo assim, um jovem para considerar uma evasão, eu não sei exatamente qual que é o percentual, mas assim, quando esse jovem já passa a não frequentar as aulas num período aí, a gente já vai entender que esse jovem evadiu, sabe? Existe um percentual aí que ele precisa ter para poder passar de ano.
A partir do momento que ele não cumpre com isso e ele sai das atividades escolares, esse jovem evadiu, né? Aqui, só para a gente colocar esse quadradão que eu fiz aqui, só para a gente lembrar. Olha aqui os temazinhos que a gente já passou, olha. Já falamos de trabalho, de social, de meio ambiente, saúde, educação. A ideia é que cada aula a gente fala de um eixo, tá? Já estamos na reta final, quem sabe cada aula falando de eixo, a gente arrasa e fala de várias coisas, né? Perfeito. Tema da semana, medidas para combater a histórica evasão escolar no Brasil. Olha quem que apareceu aqui de novo, meus amores. Medidas para combater apareceu de novo na nossa aula. De novo, né? Então quer dizer que é isso. Se cair isso no Enem, medidas para combater, formas de melhorar, a gente já sabe o que a gente vai fazer. Vai trabalhar o tema normal, colocando algumas frasezinhas ou outras que fazem o corretor ver que eu vou trabalhar a medida para combater, mas eu não posso ficar o tempo todo falando de medida para combater, não. Tá? Quem tiver dúvida com isso, me manda um zap, eu falo para falar aqui agora. Quem você não entende nada que você falou dessa coisa de formas de melhorar, medidas de combater, pode me perguntar que eu repito quantas vezes necessário. Porque isso é muito importante a gente entender. Certo? Então vamos lá. Medida para combater a histórica evasão das escolas. A histórica evasão escolar. Aqui está os textos motivadores. Tá? Teve até alguém que perguntou no grupo se os textos motivadores a gente tem que obrigatoriamente falar deles, a gente tem que pegar um pedaço. Nananina não. Inclusive o melhor é que a gente não pegue. É melhor que a gente fale as nossas próprias ideias. Pegar algum outro texto do motivador aqui pode ser legal? Pode. Algum dadozinho que eu quiser pegar sem copiar para não ficar igual plágio? Pode? Pode. Mas o ideal é que eu traga ideias próprias. Mas a gente tem que ler esses textos. Tem que ler, dar uma grifadinha, ver o que está falando. Será que ele não está ajudando a gente a trabalhar o tema, galera? Será que alguma coisa aqui que vai ter, alguma discussão que vai ter aqui, será que não vai ajudar a gente? Depois eu queria fazer uma aula, como não dá tempo, vocês já repararam que a aula é corridinha, né? Nunca dá tempo de eu ler o motivador. Qualquer dia desse eu queria ler os motivadores com vocês. Ou não sei se eu gravo um vídeo, acho que eu vou gravar um vídeo fazendo isso para não perder tempo aqui da aula. Porque os motivadores, às vezes, eles nos ajudam. Às vezes eles dão indicação. Eles podem dar uma cola pra gente. A gente vai copiar? Não. O ideal é que a gente traga ideias, autorias próprias, repertórios próprios. Mas eles são um caminho legal para a gente analisar o problema, né? Tanto é que eu tenho um passo a passo. Olha o passo a passo das amigas aqui, ó. Sinônimos das palavras importantes. Por favor, eu preciso pedir muito para os meus amores. Chegou no Enem, eu queria que vocês isolassem as palavras importantes. Se o tema é medidas para combater a histórica evasão escolar no Brasil, eu queria que vocês fizessem isso aqui para mim, olha. Medidas, histórica, evasão escolar. Catar cada palavrinha importante da frase tema. Por favor. Porque isso é muito importante mesmo, para a gente não tangenciar e nem fazer fuga de tema. Misericórdia, Deus nos defenderá de um problema grave desse. Tá? Aí, ó, medidas para combater. Já falamos disso antes do simulado. Lembram como lidar com esse tipo de expressão? Ver a parte azul do texto da Eduarda, tá? Eu coloquei aqui a parte azul do texto da Eduarda, essas partezinhas azul aqui que eu mostrei como é que a gente pode fazer para lidar com esse tipo de coisa, tá? Maravilha. Segunda palavrinha, então, importante dessa frase temática, ó, histórica. Histórica tem a ver com que se repete na história, se repete ao longo do tempo, que tem relação com o passado histórico, que ocorre em tempos anteriores ao atual. Então, se eu falo que é um problema histórico, é que ele se repete ao longo do tempo, é um problema que está aí desde o passado histórico, não é de hoje que ele está aí amolando a gente, é um negócio que está aí acontecendo, é histórico. E evasão. Evasão é saída, é abandono, é desistência. Escolar tem a ver com escola, com instituição de ensino, com educação. Per favore, não se esqueçam de fazer isso. Vocês vão ver o tanto que fazer isso como passo 1 vai ajudar vocês demais na hora de trabalhar o tema. Separar as palavras mais importantes dessa frasezinha aqui da proposta de redação e buscar sinônimos para ela. Tá bem? Depois, passo 2, ler os motivadores. Não pode copiar diretamente dos motivadores, senão isso é considerado plágio.
Mas se quiser se inspirar, buscar algum dado ou outro, isso pode acontecer sim, sem problema. Lembrando que tem que trazer repertório próprio, senão não vai tomar 200 na competência 2, não. Se eu trouxer só a informação do motivador, não vai valer como repertório. Por isso que eu fico dando repertório para a gente aí sempre pensar. Tem que trazer o conhecimento de uma outra área. Né? Beleza. Terceira coisa, vamos pensar nós duas, nós juntos aqui, nós todas juntas e juntos e juntes, né? Qual relação de D1 e de D2 eu devo usar? O que eu aplico? Eu aplico o sorvetinho, feijão, eu aplico causa e consequência, eu faço aquela chamada adição de ideias, que a gente não falou tanto aqui, mas é quando eu adiciono duas ideias que estão mais ou menos na mesma direção. Assim, por exemplo, eu falo duas causas da evasão escolar, ou duas consequências, cada uma num parágrafo, uma no D1, outra no D2, isso que é adição de ideias, né? Então a gente vai resolver. A situação problema está nítida? É a primeira pergunta, é a pergunta que eu faço desde sempre. E aqui eu deixei sem resposta para a gente responder junto. Sim ou não? Eu vou abrir agora o reloginho do Passo Repassa. O programa é antigo, em década de 90, aquela revelando a velhice dela. Passo Repassa, Celso Portiolli. Vou abrir o cronômetro na tela, até aumentei aqui. Namora para mim essa frase temática aqui. Tem situação problema jogada na cara? Pá. Tem evasão, né? Histórica. Aí. Histórica é evasão. Exato. Jogou na cara. Pá, toma aí, minha filha. O problema é esse e Esse é pronto, e causa e acabou. consequência. Ah. E no coração da professora falta parar de bater. Falta parar de bater de emoção. Situação, problema nítida? Sim. Sim. Qual que é essa situação, problema nítida? Evasão histórica. Evasão histórica, tá aqui. Evasão histórica. Então, meus amores, uma dica boa quando o problema tá ali, é a gente fazer o seguinte, é a gente buscar a causa da evasão histórica. Depois a gente vai falar o que essa evasão tem como consequência. Essa pode ser uma belíssima forma de estruturar esse texto. Então, na chuva de ideias, olha só, até abrir o espacinho para a chuva de ideias aqui, a gente até faz assim, amores, olha, eu até gosto de fazer assim. Eu vou fazer uma chuva de ideias para D1, causa. Eu vou fazer uma chuva de ideias para D2, consequência. Consequência. D2. E vamos começar a viajar juntos aqui. Eu acho que eu vou até abrir o Word, porque aqui eu não consigo escrever tão bem. A letra fica um verdadeiro horror. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não tem nenhuma ferramenta para eu escrever diretamente, tá vendo? Só com esse pincelzinho. Vou abrir aqui agora um Word para a gente começar a pensar. Que comecem nossas apostas, meus amores. Vamos pensar. Evasão escolar. As pessoas evadem, elas abandonam as escolas. Tem motivos que causam isso, não tem? Que motivos que podem causar? O que provoca? O que causa essa evasão escolar? Vamos tentar fazer uma chuva de ideias juntos aqui? Questões socioeconômicas, Total. trabalho extra, ter que trabalhar. Nossa, concordo demais. É, Nossa, total. Foi Bela que falou agora? Foi, inclusive, essa semana eu li uma. Eu li uma negócio de uma pediatra falando que ela pegou uma criança em situação de desnutrição, porque o filho não queria. O filho estava comendo só arroz e feijão, porque ele estava muito preocupado com as contas em casa e ele não queria comer para não acabar com a comida. Ai, amiga, eu tô até arrepiando, velho. Foi muito triste mesmo. Ai, tô até arrepiando. Meu Deus. Com a situação da pandemia, né? As situações ficaram mais tensas de trabalho, os pais perderam o trabalho. Aí isso afeta a criança, né? Meu Deus do céu. Triste demais, né, velho?
Ah, Mandinha falou outro trem aqui. O documentário Gravidez na Adolescência. Tem outro aspecto que pode causar evasão, é a gravidez precoce. Pode ser um dos elementos, sim. Um dos elementos que causam a evasão escolar. Com certeza. Né? Mandinha, daria para a gente trabalhar esse argumento? Com certeza daria no D1 de causa. Mas vamos só pensar um negócio aqui, tomar cuidado também para não focar muito na gravidez, porque senão pode parecer que o tema está pedindo para falar de gravidez precoce. Né? Eu colocaria a gravidez precoce, mas, por exemplo, talvez eu colocaria duas causas, por exemplo, no parágrafo, mas eu colocaria como principal essa questão socioeconômica e associaria a gravidez. Além disso, um outro fator que leva à evasão é a gravidez precoce, como fica marcado no documentário tal. Porque se eu coloco a única causa gravidez precoce, eu acho que recorta demais o assunto. Você acha que faz sentido isso que eu estou falando? Pode abrir o coração, amiga. Pra gente poder. Essa discussão que você colocou é muito maravilhosa, inclusive. Né? Porque eu tenho medo de você falar que a causa é a gravidez precoce. A gente sabe que a gravidez precoce causa, com certeza, mas ela não é uma das únicas, exatamente. Né? Então, a Amandinha concordou. Dá pra gente trazer gravidez precoce? Total. É um argumento ótimo, ótimo. Eu só tomaria cuidado para não ficar focando muito só nesse argumento, porque ele é muito específico, muito estreito. Mas assim, não ficaria ruim também não, sabe, Mandinha? Só a gente tomar esse cuidado. Fazer, ó, cabe pontuar que a evasão histórica e evasão escolar tem relação com vários fatores. Dentre eles, principalmente no público feminino, é a gravidez precoce. E tomar esse cuidadinho pode ser interessante, né? Perfeito. E aí, maravilha. Gravidez precoce é um dos elementos. Pensamos mais alguma coisa, meus amores? Além, temos essas questões socioeconômicas, o jovem tem que conciliar o trabalho com a escola e isso fica muito difícil. A gravidez precoce é uma das causas, sim, que podem levar à evasão escolar, sem sombra de dúvida, dá pra gente colocar assim, viu, Mandinha? Inclusive, você pode usar essa causa e aí qualquer coisa eu posso te ajudar a fazer com que não fique muito taxativo, assim, sabe? Muito recortado, mas eu acho muito interessante, né? Outra coisa que eu pensei, dificuldade de mobilidade. As escolas podem se localizar em ambientes muito distantes das casas dos estudantes. Excelente trabalho isso aí que você falou. A gente tem, inclusive, um problema maior ainda na zona rural, né? A zona rural, ela tem escolas em que os alunos muitas vezes precisam usar até barcos, enfim, situações muito complicadas de locomoção. Excelente. Outra coisa que eu fiquei pensando que pode causar essa evasão, vamos ver. Falta de internet, no caso da aula online especificamente, no caso do EAD, do ensino à distância, a falta de internet, né? Aqui eu acho ótimo a gente trazer essa coisa da falta de internet. Dá para trazer? Dá. Só que a gente tem a coisa da histórica. Essa palavra histórica, ela mostra que não é uma evasão só de hoje. É uma evasão que acontece historicamente. Você bota fé? Então, dá para trazer o trem da internet? Dá demais, rola super. Mas desde que a gente faça essa ressalva, sabe? Tipo assim, gente, rola essa coisa da internet, tá agravando a falta da internet? Tá agravando. Mas a evasão escolar, ela sempre existiu. Ela sempre esteve presente na realidade do Brasil. E aí, meus amores, aí que vem. Como que a gente pode comprovar? A gente teve um tanto de ideia. Eu fico muito feliz quando eu vejo essas ideias fluindo aqui, porque mostra que o raciocínio ele tá aí. Conseguir raciocinar, conseguir pensar a ideia. Agora, tem jeito de enfiar isso tudo na redação só, meu Jesus? Misericórdia! Nem se eu fizesse 4 redações, eu conseguia falar isso aqui tudo. Tem que selecionar. Essa palavra é importante demais, seleção. Tem que escolher, a vida é uma questão de escolha. Tem hora, infelizmente, tem hora que a gente quer tanta coisa, né? Não sabe? Tem que escolher. E aí, a escolha vai ser o quê, gente? A escolha vai ter que ter a ver
com o repertório sociocultural que a gente tem. A Amandinha já tem um documentário da gravidez precoce. Pode ser que o documentário dela ajude ela a estabelecer essa causa da evasão escolar, sabe? Essa coisa sabe o que a Bela falou da questão socioeconômica? A questão socioeconômica, a gente consegue provar com a história do Brasil. Misericórdia, o nosso próximo professor ia ficar louco com a gente. Ele ia dizer como as aulas de história são fundamentais para esses meninos irem bem na redação, e eu sou apaixonada pela história, gostaria de saber mais, inclusive. História do Brasil, se a gente pega, meus amores, esse aspecto da história do Brasil associado, por exemplo, lá talvez até, a gente pode pegar talvez a época colonial, a gente pode ir no início dessa chegada dos portugueses aqui, não da nossa história, tá? Nossa história é bem antes, o Brasil é terra indígena, inclusive essa luta está aí em voga pela revogação desse marco temporal que os indígenas estão lutando tanto para que não aconteça isso, né? Pelo reconhecimento do Brasil como terra indígena que existia antes dos enxeridos portugueses chegarem aqui, né? Mas quando esses enxeridos portugueses, mexeriqueiros, exploradores chegaram, estabeleceu-se esse Brasil colônia que a gente vai chamar, já existia, amores, já existia uma diferença, que é o que a Bela falou, uma diferença social enorme e que marcava, inclusive, a educação para a elite, né? A gente vai ver que vai demorar a ter escolas aqui no Brasil, essa situação vai demorar, e ainda assim, quando começa a se falar sobre ensino no Brasil, quem que vai ter acesso a isso é simplesmente a elite, que inclusive vai estudar em Portugal muitas vezes, ou que vai ter a figura dos preceptores, que eram os professores que vinham nas casas dessas famílias ricas, né? Então, falar da coisa socioeconômica e dizer que essa realidade permanece até o dia atual pode ser bem interessante, né? Para falar também da coisa socioeconômica, tem um coeficiente que se chama coeficiente de Gini, meus amores, só para encerrar nossa aulinha aqui, que eu já estou extrapolando. Esse aqui é um indicador social, tá? Ele é um indicador social, não sei se eu já falei deles para vocês, mas ele é um indicador social, né? Que é o seguinte, estabelece um ranking, que é tipo um ranqueamento, é tipo assim, as posições, sabe? Estabelece um ranking das nações mais desiguais do mundo, certo? Sendo que o Brasil, né, que o Brasil figura entre um dos países com mais desigualdade social, né, estando na frente, né, apenas de países do continente africano e asiático, né? Das nações todas, o Brasil ele é o pior desse ranking. E esse ranking ajuda a gente a provar que o Brasil tem condição socioeconômica desigual. Então vai acontecer isso que a Bela falou. O que vai acontecer? Essas crianças, esses jovens vão ser obrigados a trabalhar para complementar a renda da família. Eu acho que talvez esse coeficiente de Gini pode ser até mais fácil de usar para provar isso que a Bela está dizendo, né? Professora, tipo assim, essa questão aqui, por exemplo, da educação centralizada, tipo, como consequência que eu fiquei pensando aqui, porque hoje existe escola pública, né, então eu vou ter que saber argumentar. Uhum. O que eu posso dizer? Que, tipo assim, que demorou oportunidades? Assim, as oportunidades demoraram a chegar, tipo isso? Como consequência desse quadro, aí você já está falando mais ou menos do D2, né? O D2, porque o D1 seria essa centralização de ensino para elite. Isso. Aí, quando o ensino virou algo público, certo. Tipo assim, mas já tinha muita gente atrasada, né? É tipo isso, né? Exatamente. Aí, mas ó, pra você ver, se a gente for pensar em termos de consequência, o que isso traz como consequência? Traz um desdobramento que é o seguinte, o fato dessas pessoas continuarem em situação
de falta de oportunidade no mercado de trabalho, né? A perpetuação da pobreza no Brasil, isso seria consequência para esses jovens, sabe? Isso, desencadear. É o que desencadeia. A Amanda disse que não ouviu a pergunta. É assim, amor, a Bela está tentando ver o que seria consequência desse problema. Né? Ela perguntou se a consequência poderia ser o fato desse atraso que existe entre essa educação, que demorou a ficar pública, democrática e tudo. Na verdade, aí que eu estou apontando para ela é que consequência é o desencadeamento, é o desdobramento. O que tem como desdobramento? Tipo assim, rolou a evasão, esse jovem está fora da escola. E agora? O que vai acontecer? Ele vai ocupar postos de trabalho informais. Ele vai ter dificuldade de acesso ao ensino superior, com certeza. Propostas de emprego não serão com qualidade salarial para esse jovem. Ele vai deixar de ocupar espaços que ele poderia. Ficou claro, Bela, o que eu disse? Certinho, amor? Maravilha? Perfeito. Olha só, eu vou interromper aqui, vou chamar nosso próximo teacher, que eu sempre roubo uns minutinhos dele. E aqui, vou mandar tudo isso para vocês lá no grupo agora. Quem tiver com dificuldade pode fazer só o parágrafo de causa, porque foi o que a gente conseguiu discutir mais. Mas se já quiser me entregar o texto, corrigir comigo quarta-feira, chorarei de emoção, rios de lágrimas. Vamos tentar escrever esse trem, pegar o boi pelo chifre? Ah lá, chegou o nosso mestre. O cara que a gente mais vai lembrar na hora da redação é esse homem. Vamos tomara, Letícia falou, coeficiente do Gin. Isso. Coeficiente Gin, desculpa. Exatamente. Pelo amor de Deus. Esse moço, ele tem que estar na nossa memória, assim. Você fechou o olho, você vai ver a cara dele. Eu vou fazer uma estatuazinha minha pra vocês colocarem em cima do lápis e levar, tá bom? Só que vai ter que tocar a voz da Letícia no fundo, gente, senão não rola, não. Eu amo! E ele ainda vai ajudar a gente. Imagina, na prova de história. Igual, tem um anjinho e um capetinho, mas no caso é dois anjinhos, que a gente não é capetinho, não. Aí fica os dois anjinhos aqui, olha. Um do lado, o outro do outro. Parará, pororô. Mas e esse filme ele vai ajudar a gente mais. Uma canetinha assim, com um biscoinzinho em cima, a gente arruma, galera. A gente arruma. Tá? Tudo pra vocês arrasarem, viu? Meus amores, deixa eu correr nessa. Rafa, sempre aquele prazer. Obrigado, Letícia. Não,